O filme começa com um grupo de amigos que tem o objetivo de sobreviver diante a uma pandemia, onde o suposto vírus é altamente contagioso. E os jovens se chamam Brian e Bob, que são o casal, a Kate e o irmão do Brian, o Danny. Enquanto dirigiam pela estrada, eles visualizam um carro parado no meio da estrada. Ao se aproximar, eles conhecem o Frank e a sua filha que estava contaminada pelo vírus. O Frank pede para os jovens um pouco de gasolina e em troca disso ele daria água e comida para os jovens. Só que os jovens o ignoram e vão embora. Porém, lá na frente o carro deles acaba quebrando. Então, sem muitas opções, o grupo retorna até o Frank, levando gasolina e alvejante. Chegando lá, eles entram em um acordo com o Frank, e o acordo foi levar ele e a filha dele até uma escola em Farmington. O Frank explica que na semana passada ele ouviu no rádio que pessoas de todos os estados estão indo para essa escola, porque o controle de doenças montou um centro de tratamento de emergência lá. E eles dizem que criaram um novo soro. Então, com a esperança de terem a cura, eles decidem ir até lá. Mas antes disso, eles limpam o carro para não serem contaminados. E colocam o Frank e a filha dele na parte de trás do carro. E improvisam utilizando plástico e fita para não deixar a infecção fluir. Durante a estrada, eles veem um homem morto carregando uma mensagem, onde dizia que os chineses foram os causadores por essa pandemia. Chegando na escola, Bob decide ficar dentro do carro olhando a menina, enquanto os outros entram lá. Após entrar, eles começam a explorar o lugar, até que eles encontram um médico. E aí o Frank pergunta para ele sobre o soro, e o médico diz que no fim o soro não funcionou. Inicialmente deu uma leve melhorada nos pacientes por 3 dias. Porém, depois disso, a doença voltava a piorar. Enquanto isso, a menina começa a passar mal dentro do carro. E aí a Bob resolve ajudá-la. E nisso ela acabou sendo infectada. Após isso, todos voltam para o veículo. Só que antes deles seguirem a estrada, a menina pede para o seu pai levá-la até o banheiro. E aí o que o grupo faz? Abandona eles e vão embora. Os jovens então vão rumo à praia que o Brian e o Danny recordam na infância. Só que por ser muito longe, eles fazem uma pausa na suíte Homewood para passar a noite. E enquanto a noite não chegava, eles ficavam se divertindo jogando golfe. E quando a noite chega, eles são capturados por homens com roupas de proteção. E aí o que eles queriam fazer é liberar o Brian e o Danny e ficar com as garotas, a Bob e a Kate. Só que quando eles mandam as garotas tirarem a roupa para ver se algumas delas têm contaminações, todos descobrem que a Bob estava infectada. Então todos os jovens são liberados. Inicialmente eles ignoram o fato da Bob estar contaminada. No entanto, eles sabiam que se eles continuassem com isso, eles iriam acabar igual a ela. Então o Brian vai lá e expulsa ela do carro. Ele até falou para ela ficar longe da menina e tal, mas ela ignorou. Então ela acabou nessa situação. No decorrer do filme, vemos que o Brian é tipo o líder do grupo. Era ele que resolvia os problemas quando surgiam. Era ele que tomava a maioria das decisões. E ele também sempre leva uma arma carregada com ele. Talvez seja por esse motivo que os outros estejam intimidados. Depois disso, a gasolina estava quase acabando. No entanto, eles tiveram sorte, porque no exato momento apareceu um carro na estrada. E aí eles deram um jeito de parar esse carro. Aí o Danny vai lá e tenta arranjar um pouco de gasolina usando a conversa. Ele foi lá, falou de religião com as mulheres, utilizou mentiras também e no fim nada funcionou. Então o Brian vai lá e mata as duas. Aí o Danny fica zangado e começa a discutir com o Brian. Aí o Brian diz que ele precisou fazer isso. E ele também diz que enquanto ele ficava fazendo o trabalho sujo, o Danny ficava lá olhando sem fazer nada. Tempo depois eles descobrem que o Brian está infectado. E eles não podiam fazer nada porque o Brian estava com a arma. Porém, mais tarde, durante a noite, o Danny conseguiu pegar a arma dele.
E quando eles estavam se preparando para ir embora, eles percebem que o Brian havia pegado a chave do carro e ele não queria entregar. Então Danny precisou matá-lo. E depois disso, a Kate e o Danny finalmente conseguiram chegar na praia. E agora só resta esperar essa imensa pandemia acabar.